está no ar mais um episódio do Biomed Express. Sejam muito bem-vindos, esse é o 10º episódio. Olha só! Aê. E todos juntos no 10º. Aqui é o Otávio e... Nossa, todo mundo junto no 10º, pelo menos, né? Pelo menos isso. No último episódio longo do Biomedcast, eu e o Bruno demos uma fugidinha. Foi mal deu aí, perdido, galera, né? mas... O jeito é... Desculpa aí, galera. Motivo de força maior. É, mas vou dizer que eu adorei falar muito. É, eu vi que o Luiz... falava. O Luiz se soltou pra lascar, né? Que eu nunca Soltei. vi ele falar do... Zoeira, né, cara? Falador mesmo. E aí, galera, aqui quem fala é o Bruno. E hoje eu tô muito grilado com essa bosta de Windows. Toda hora fica instalando uns trem aqui, atualizando e demora. Eu tô grilado com esse Windows hoje. Ih, hashtag puto. E goiano pra ficar grilado, quando fala grilado é que tá pé da vida O negócio mesmo, tá hein? feio. Tá quase comprando. Não, vai ser besta. Apple, instalamos né? umas atualizações toda hora e reinicia e não sei o que, vai ser besta. O meu também. Eu vou comprar um O meu Mac. fez a mesma coisa. O seu tá com a Cortana agora, Luiz? Ô, Bruno? Compra Não, um eu acho que MacBook. não tá não, sei lá, eu não quero saber desse Windows aí não. Windows. Bruno. Sou mais a Siri. Hashtag Steve Jobs. Bruno Indelicado, sei lá. Steve Jobs. Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que está causando uma polêmica na área da genética. Isso aí, pessoal. Assunto fantasticárico. É, isso é fantástico. Nossa, temos um Cid Moreira. E fala, pessoal, aí é o Rogério. Vamos lá começar logo esse podcast, gente. Vamos que o tempo é curto. Isso aí, vamos lá que hoje é curto, vai. Pra quem viu as notícias da última semana, né, o Fantástico até soltou aí uma reportagem a respeito de um bebê que nasceu utilizando o DNA de 3 pessoas, né? E ele foi o primeiro caso de sucesso dessa nova técnica que pode mudar a vida de várias pessoas que querem ter um filho, né? Mas que infelizmente possuem algumas doenças genéticas raras que podem afetar o feto e acabar inviabilizando essa gestação. E o pai e a mãe então desse bebê, né, dessas notícias, já haviam perdido 2 crianças devido a uma doença genética rara chamada síndrome de Lee, né? Então a mãe carregava genes para a doença, né, no DNA mitocondrial. Enquanto a gente herda o DNA dos 2 pais, né, o DNA mitocondrial é herdado apenas da mãe. Então, para evitar essa transmissão vertical, né, da mãe para o filho, os cientistas utilizaram uma mitocôndria de um óvulo de outra mulher, que foi uma doadora anônima. E isso já leva a gente a pensar, mas assim, de quem que o bebê puxou, né? A gente fica pensando nisso, mas a gente sabe que, bom, quase todo o DNA do bebê, ele veio do pai e da mãe, porque a maioria dos genes que a gente tem, aproximadamente 20 mil, são encontrados no núcleo da célula, e apenas 37 genes são encontrados então na mitocôndria. Esses 37 genes codificam principalmente enzimas que mantêm a mitocôndria funcionando. Muitos estudos apontam que o DNA mitocondrial pode alterar indiretamente outras coisas, mudando o jeito que as células funcionam, como por exemplo a habilidade atlética da pessoa, o quanto ela viverá e inclusive o seu QI. Olha só então, galera, a importância do DNA mitocondrial não é pouca coisa não. A gente já discute isso aí, hein? O time de pesquisadores removeu o núcleo de um dos óvulos da mãe e inseriu no óvulo da doadora. Então ele pegou o núcleo de uma célula e colocou no óvulo da doadora, né? Que teve seu próprio núcleo removido, para não ficar com 2 núcleos. Esse óvulo então foi fertilizado com o esperma do pai e o resultado foi um embrião com DNA nuclear dos pais e DNA mitocondrial da doadora. No fim, o embrião fertilizado foi transferido para o útero da mãe. Então, é engraçado, né, que... É engraçado não, na verdade temos algumas questões polêmicas a respeito disso, né? Porque é muito cedo ainda para dizer se esse método é completamente seguro, né? Os pesquisadores ainda vão acompanhar o crescimento do bebê para tirar as conclusões. Mas por enquanto o bebê tem 5 meses e ele está sendo considerado saudável. E a gente sabe que virtualmente é impossível, né, deixar para trás toda a mitocôndria do óvulo da mãe quando o núcleo é removido. Então por isso, uma das maiores preocupações é que mesmo em pequenas quantidades, a mitocôndria ruim, né, da mãe se replique melhor do que a mitocôndria da doadora,
podendo causar um desequilíbrio, né? Inclusive desenvolver a doença, né? A síndrome de Lee no futuro. Então, outra preocupação é que ter uma mitocôndria de duas fontes pode causar um distúrbio na relação normal entre o núcleo e a mitocôndria. Mas não está claro ainda, né, se isso vai acontecer nesse caso. E para completar a polêmica, o assunto ainda gera mais outras polêmicas, principalmente para a ideia do bebê ter 3 pais biológicos e pelo fato também do DNA mitocondrial ter alguma importância na construção de características do bebê, como por exemplo a personalidade. Alguns dizem até que a técnica não é necessária, já que ele não ajuda quem já nasceu com algum tipo de doença genética mitocondrial. Outro ponto polêmico, né, além desse, é que alguns geneticistas estão preocupados em criar um novo mix de material genético que vai ser passado de geração para geração a partir desse bebê, né? E ele ainda não sabe as consequências, resultados dessa combinação, que pode ter algum perigo, alguma doença pode advir dessa combinação, né? Então isso é uma coisa que ainda vai ser esclarecida aí com o tempo. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Então, cara, muitos assuntos polêmicos, né, envolvendo esse tema aí. Até na chamada do Fantástico, que foi alguma coisa que me chamou a atenção, falou, nossa, 3 pais? Eu fiquei pensando, quando eles falaram 3 pais, eu imaginei 3 homens, né? Eu achei estranho, né? Falei, nossa, aí eu acabei até nem vendo a matéria no dia, fui assistir depois pra poder gravar, né? E, realmente tem muitos pontos aí que são polêmicos, né? Acerca desse assunto. Na minha opinião, eu acho que, claro, se você tem uma síndrome conhecida e sabe que isso pode gerar um problema para o seu filho, não vejo problema em você, naquela situação, fazer esse tipo de manobra, né? Porém, é aquilo que a própria matéria fala, né? A gente tem que tomar cuidado com as consequências. A gente não sabe como que essa criança vai ser, né? Sei lá, se ela vai conseguir manter esse DNA mitocondrial, enfim, inclusive para as próximas gerações, né? O que eles, talvez, pelo que eu entendi ali da história, talvez na hora de aspirar o núcleo, né, e tirar lá, venha também DNA da mãe original, né? Da mitocôndria, DNA da mãe que tem a doença, né? Da mãe mitocondrial. Não, o DNA da mãe mitocondrial vai ficar nas mitocôndrias dela, mas assim, quando você aspira o núcleo da mãe, você não tem como tirar totalmente 100%. Que quer pegar o DNA, né? Isso aí. Ah, sim, justamente. Pode vir mitocôndria dela junto, né? E isso acaba, talvez, ali misturando as duas mitocôndrias. Pode ser que isso cause algum problema. Eu acho que isso vai voltar muito agora, se a gente for ver. As polêmicas maiores que vão começar a surgir, eu inclusive vi geneticistas, né, que foram muito contra. Primeiro, eu não sei se vocês lembram, quando a CRISPR ela saiu, teve muita polêmica sobre os bebês que seriam personalizados em um laboratório. Eu acho que muitos geneticistas já falam que isso daí vai ser o início para essa nova era de bebês personalizados e tal. Bom, eu acho que essa polêmica tá meio muito longe, né? Eles não estão modificando uma característica do bebê, eles estão salvando a criança de ter uma doença genética extremamente degenerativa. Então acho que a gente tem que ver por esse lado de cura, não por esse lado de vou criar um X-Men, né? Eu acho que isso ainda tá longe para acontecer. Talvez, sei lá, como nos Estados Unidos a gente pode pagar o doador, por exemplo, para doar o óvulo, talvez eles procurem lá uma pessoa que tenha um atleta, por exemplo, por pensar que talvez a mitocôndria dele seja mais ativa, produza mais energia e tal. Isso pode afetar o desempenho, sei lá, da criança. Então existe aí um lado também de manipulação, mas é meio assim, forçar a barra, né? Pega a barra e força pra entrar nesse conceito, né? Eu acho que ainda tem muita coisa ética aí envolvida que gera muita polêmica, essa troca de núcleo aí, né? Mexer com material genético, né? Que a gente viu lá. Gata caneles. Então selecionar, né? Tipo assim, será por que os dois não podem ter filhos, né? Às vezes é o organismo evitando alguma coisa, e aí o ser humano vem e quer, sei lá, mudar isso, né? E tem que ver esses assuntos no ponto de vista ético, né? Até que ponto a gente pode manipular isso, né? É a mesma coisa de uma clonagem, praticamente, né? Só que aí você pega o núcleo já as células do embrião lá e tal, e muda, né? Passa de uma célula para outra.
é uma coisa bem complicada, né? É um assunto delicado, É delicado, né? mas eu acho que é um assunto que tem que ser debatido. Eu acho que, inclusive, professores que estiverem nos ouvindo, tragam isso pra debater, porque eu acho que é um assunto muito interessante pra gente ver os dois lados. Eu acho que a gente não pode esquecer do lado ético que a gente tem, que a gente sabe que cientistas de qualidade também são muito éticos, a gente tem que ter esse lado também, mas eu também acho que a gente tem que olhar pelo lado do avanço. Não vai ter avanço se a gente não testar. Agora, é claro, eu acho que isso tem que ter algum tipo de legislação controlando. Não dá pra deixar assim, ó, pode mudar, usa aí, faz a edição de linhagem germinativa, não sei o quê. Inclusive lá na China, que foi essa grande polêmica que teve quando tava lá nos Estados Unidos, é que o próprio Estados Unidos não queria fazer a parte de engenharia genética com embriões. Mas aí foi um cara lá da China e falou, não tô nem aí, eu vou fazer. Sabe? Nossa, é verdade. Deu uma polêmica, né? Mas esse cara que falou, tipo assim, tô nem aí pra vocês, eu vou fazer, ele acabou descobrindo lá um novo mecanismo que inclusive foi incorporado uma técnica de engenharia genética. E inclusive depois os Estados Unidos estavam lá querendo a ajuda do cara. Então tem muitos desses lados, né? Temos que fazer pra descobrir, mas aí tem a ética, então é um assunto que vai muito longe, vai além do cast. Com certeza, com certeza. E a gente sabe que assim, né, se for pelo menos avaliar só as doenças mitocondriais, né, que podem afetar os fetos, enfim, a gente tem pelo menos aí, eu vi aqui um artigo, a gente tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contando com a Li. Então, 9 doenças que já são conhecidas, né, doenças mitocondriais já são conhecidas, que são transmitidas verticalmente, né, de mãe para filho. Então, isso aumenta muito a incidência, né, dessas doenças e, obviamente, vai aumentar a quantidade de pessoas interessadas em fazer esse tipo de procedimento, né? Mas... Então merece bastante atenção. Vamos acompanhar. Apesar de serem síndromes raras, juntas elas são... É uma coisa bem rara também, né? Mas então, é justamente isso que eu tô pensando. Se fosse uma coisa mais em massa, aí teria um impacto maior, né? Mas como é uma doença genética e bem rara, pode ser que não dê tanto problema assim, né? Mas mesmo assim tem que... eu fico pensando... E outra coisa, né? A gente também... como isso tem que ser... O pai e a mãe tem que saber antes, né? A mãe já tem que saber que ela é portadora daquela síndrome, né? No caso da Li. Isso que eu achei estranho, porque assim... essa mãe, então, ela é portadora. Ela sofre com a síndrome ou não? Como é que isso acontece, né? Porque ela já deve ser adulta, né? Ela carrega o gene da síndrome. Deve ser heterozigoto, né? Ela carrega o gene da síndrome. Heterozigoto. Tanto que eles fizeram essa tentativa, foram 5 óvulos que eles fizeram porque, assim, até eles pegarem um que, então, conseguiria ser feito normalmente, né? Não, é porque em teoria, assim, a mitocôndria toda é igual, né? Do corpo, ou não? Assim, a mitocôndria da mãe passa igualzinha pro filho, não tem nenhuma mutação, não tem nenhuma troca de material com o pai e tal, então teoricamente a nossa mitocôndria é um resquício que vai passando direto, né, da mãe pro filho e assim consecutivamente. Então, eu não sei, não me aprofundei no artigo, mas a mãe provavelmente deve ter algum sintoma dessa síndrome de Li em algum grau, mas né? Esse é um assunto que a gente tem que deixar pra próxima porque tá acabando o nosso tempo. Acabou, na verdade. Acabou, então vamos despedir. A gente espera os comentários de vocês no site, enfim, e-mail, mensagem. O cast acaba agora, mas continua nos comentários, né, gente? Isso aí, vão lá, comentem. Assim que saiu o artigo, né, que ele tá pra sair agora em outubro de 2016, ainda não saiu quando a gente tá gravando, só o abstract lá dele, a gente coloca aqui no post, então, pra, né, tá o artigo pra vocês poderem entender melhor também esse mecanismo novo. Mais detalhes e tal. Isso. Justamente. Adeus, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.